Oi, segundo ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula, mais um encontro nosso aqui? Professor, tudo certinho? Como é que tá essa turma aí? Olha lá, hein, pessoal, já pega aquele caderno, aquele do nosso combinado. Vamos ver. O que nós temos hoje? Quem sabe aí na sala? A nossa aula é a aula 56.1. Já começa aí, data, a aula e o nosso conteúdo. Quem sabe, quem sabe? Muito bem, você que está bem atento, você percebeu. Aqui nós temos o nosso, olha aí, para vocês. Exatamente, pessoal. Nós vamos falar sobre o realismo. Mas antes de começar aqui no realismo, que a palavra já traz toda uma informação para a gente, o que nós vimos na última aula? Quem sabe aí na sala? Eu vou ajudar vocês, aquela melancolia, aquele sentimento exagerado. Estou falando de quê? Muito bem, estou aqui falando do romantismo. Mas o romantismo ficou. Agora nós vamos encarar a vida como ela é, não é verdade? Quando eu falo em realismo, eu vou trazer tudo aquilo que é real, que acontece de verdade. A mulher, vou trazer a mulher por quê? No romantismo, como que a mulher é vista? Quem sabe aí? Vai ficar a pergunta, porque antes nós temos o quê? Aquela nossa leitura para nós refletirmos. Vamos lá? O que nós temos aqui na tela? Vamos acompanhar a nossa leitura. Olha só, nós vamos falar direto na tela, que nós vamos ler juntos, tá? Vocês vão acompanhar aí, e eu vou fazer a leitura daqui. Epitáfio. Vamos lá, na tela, só a tela para vocês. Aqui nós temos assim: devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. E aí, será que essa leitura lembrou algo para vocês? Vamos ver. Será? Será? Começa assim: devia ter amado mais, ter chorado mais. Quem já cantou? Será que alguém na sala lembrou? Eu acho que sim, mas olha só. Aqui nós temos o seguinte: a música Epitáfio dos Titãs, lembraram? Muito bem. Carrega uma mensagem sobre a necessidade de se aproveitar os momentos da vida com as pessoas que você ama, para que não haja arrependimentos no momento de sua morte. Então, vejam a profundidade da leitura. Aqui nós temos assim: qual o tema principal abordado pela música Epitáfio de Titãs? Agora é com vocês. Eu já dei algumas dicas, não é verdade? O que eu consigo extrair da minha leitura? Quando fala assim, devia ter amado mais. Então, o que eu tenho que fazer? Qual é a reflexão da aula de hoje? Para a gente poder melhorar. Ah, professora, mas eu já faço isso. Eu já digo que amo, eu já digo que gosto, eu já digo que o meu amigo aqui ao meu lado é importante. Vocês fazem isso? Pois é, pessoal, porque não adianta fazer depois, não é assim? Eu tenho que fazer hoje, eu tenho que valorizar o agora. E aí fica para vocês, para a turma, essa reflexão, tá bom? E depois vocês podem também mandar aquele registro para a gente. O que eu fiz no epitáfio? Ah, professora, aquela leitura me trouxe um exemplo e eu coloquei para minha turma. Ou então eu não tenho esse hábito, mas depois do nosso debate, depois da nossa conversa, eu passei a fazê-lo. Percebem assim como é importante você falar eu gosto, você é importante para mim, porque vai chegar um momento que não tem mais como você fazer. Então eu tenho que fazer hoje, agora, e pode até aproveitar o momento para fazer, tá bom? E vamos lá para a tela que nós temos mais. Vamos ver aqui, direto na tela. Qual o tema principal abordado pela música? Já posso colocar aqui a nossa contribuição? Vamos ver se vai de encontro com o que vocês aí já discutiram. Vejam bem, a música Epitáfio resgata essa ideia de quê? Olha aí, que vem marcando aproveitar bem a vida. Mas como é que eu posso aproveitar? Cada momento que você tem,
você vai ali verbalizando, você vai pontuando e, é claro, também fazendo as correções que você acha necessário, ok? Ela é composta como se fosse um recado. E vocês podem fazer a leitura novamente, que diz que se você não aproveitar os momentos agora, depois, pessoal, será tarde demais. E é verdade, né? Se eu não o faço hoje, eu vou deixar para fazer amanhã? E se eu não conseguir fazer amanhã? Aí fica difícil. Sobre o nosso autor, o que nós temos aqui? É uma curiosidade, tá? Titãs é uma banda de rock formada na cidade de São Paulo, Brasil, em 1982. Embora originalmente tocassem pop rock alternativo, em seus primórdios, o grupo também já utilizou diversos outros gêneros ao longo dos mais de 40 anos de carreira. Já conheciam? De repente, pessoal, alguém até já conhece, já acompanha, é fã e fica mais fácil. Aqui nós temos algumas de suas principais músicas que vocês podem, no momento de relaxamento, então eu vou dormir, quero aqui limpar a minha casa e vou colocar Titãs. O que eu tenho? Epitáfio, para refletir. Quem conhece aí Sonífera Ilha? Já ouviram? Porque eu sei que amor é preciso saber viver. Aqui nós temos outra grande reflexão também. E enquanto houver sol. Então aqui fica, para nós iniciarmos a nossa aula, que é uma aula que vem trazendo aí muita realidade, epitáfio e mais outros exemplos para os senhores, ok? Muito bem. Literatura, dando aquela sequência, realismo. Deixa eu falar um pouquinho com vocês aqui. O que o realismo, quando eu vou falar em realismo, o que você imagina? Em outras aulas, o que nós comentamos? Olha, o realismo ele vai aqui dar uma quebra no romantismo, percebem? Primeiro eu tive o romantismo, depois eu venho ali com o realismo. O realismo já traz uma ideia para a gente daquilo que é real. Eu vou romper com aquela fuga da minha realidade. E quando eu falo fuga da realidade, você lembra de quê? Que foi uma das características lá do romantismo. Eu estava falando sobre a mulher. A mulher, no romantismo, é aquela mulher perfeita, ideal, aquele ser inatingível. Lembram? E agora, como será que a mulher é apresentada para a gente dentro do realismo? Então, quando eu falo aqui em realismo, você vai encontrar várias características e vai perceber que é contra si. Eu quero quebrar o romantismo. Vamos parar com esse sentimentalismo, com essa fuga da realidade, com esse gosto pelo que me deixa para baixo? Vamos encarar a vida como ela é? O que vai acontecer? Ok? Então vamos aqui. E aí você pode pegar aquele seu caderno. Lembra que eu sempre falo daquele acompanhamento? Romantismo, Portugal, Brasil, realismo. O que vai acontecer agora? O que eu posso marcar? À medida que eu for conversando com vocês aqui, você já marca aquele ponto que você considera como principal. Opa, no romantismo eu percebi que eu tinha essa característica. Aqui eu já encontro um ponto que diverge do romantismo. Certinho? Então vamos aqui para a tela e acompanhe comigo, hein? O que nós temos aqui? Na tela nós temos essa imagem, os quebradores de pedra. Olha aí. No romantismo eu teria o quê como imagem para vocês? Quem lembra aí na sala? Vamos ver. Será que eu tinha pessoas trabalhando? Eu tinha algo voltado para a realidade mesmo? Não, né? Então aqui já começa uma diferença. Acompanhe. O quadro, pessoal, trata-se de um manifesto nu e cruento sobre o trabalho braçal. Aqui estavam submetidos os camponeses franceses à época. O principal objetivo em suas obras era retratar a situação dos pobres, dos trabalhadores e as injustiças sociais. Percebam que aqui é retratar a situação dos pobres,
dos trabalhadores e as injustiças sociais. Olha aí o convite, a reflexão daquilo que de fato acontecia. Realismo. Mas não há como negar que o realismo ele vai acompanhando aqui o contexto histórico. Então, o que estava acontecendo nesse momento? Quem já viu aí na sala? Essa imagem aqui, o que mostra pra gente? Um grupo apaixonado, feliz, cantando, ou um grupo aqui trabalhando? Pesado, né? O realismo surge também como um contraponto ao romantismo. Então, aqui é importante você já marcar, certo? Realismo, ele surge também como um contraponto. Eu quero amenizar, acabar, diminuir com aquele romantismo exagerado, mas eu quero falar do real. O que acontece de fato com a sociedade, aquele movimento todo, eu preciso acompanhar. Movimento vigente que trazia o individualismo e a idealização da realidade como características marcantes. Então vejam bem, o que foi o realismo? Para a gente ter, eu já entendo que o realismo me convida para o real, para a situação sem floreamentos, mas no conceito nós temos. O realismo foi um movimento literário e artístico que teve início em meados do século XIX, na França. Essa manifestação, pessoal, cultural, significou um olhar mais realista e objetivo sobre a existência e, principalmente, o que nós estamos comentando aqui, as relações humanas. Concordam? Então vejam quais as diferenças. O marco inicial, o romance realista. Tá? Então, Madame Bovary, de Gustave Flaubert, em 1857, nesse ano morria Auguste Comte, fundador da filosofia positivista. Aqui nós temos um pouco mais da leitura. Olha só, falando com vocês, até aqui, já deu para ter essa noção? Eu já montei o meu quadro, já compreendi que eu já encontro no realismo características que vão quebrar o romantismo. E aí eu preciso acompanhar o que acontecia no mundo. Eu tinha revolução. O que estava acontecendo com a sociedade? Já que o realismo ele vai te convidar para os novos experimentos, para a busca da realidade, para não esconder ali embaixo do tapete tudo aquilo que realmente é real. E será que o realismo literatura caminha com a nossa realidade? É também um convite para vocês, eu deixo essa pergunta. Então, o que vocês irão acompanhar, em termos de que a mulher, ela vem muitas vezes mostrada como o quê? Ela também é imperfeita, não é aquele ser inatingível que no romantismo eu fazia questão de ter. Sofria, recebi um não, eu vou morrer, então não quero, o mundo para mim acabou. Aí lembra lá da segunda geração? O gosto pelo pessimismo, a busca pela morte, por quê? Porque eu simplesmente fui rejeitado. Então eu quero morrer, eu não quero mais viver. Olha que exagero. Aí eu venho para cá. Aqui, o que eu encontro? O que eu vou encontrar no realismo? Como que a sociedade vê? Quais são os pontos em relação à traição, à amizade? Então, tudo isso nós conseguimos encontrar como características dentro do realismo, ok? Vamos voltar aqui para a tela. Acompanhe aí. O realismo predominou no mundo ocidental no século qual? Muito bem, 19. Surgiu como uma onda de oposição à subjetividade e ao individualismo do romantismo. Sempre falando, pessoal, aqui do nosso romantismo, certo? Com a intenção de fazer da arte uma representação fidedigna e verossímil. Então, esse verossímil, o que traz para a gente? Quanto mais perto do real, da realidade, melhor, ok? Escritores, pintores, escultores, músicos e dramaturgos privilegiaram a objetividade em suas obras, atentos à veracidade das situações do cotidiano.
O continente europeu vivenciava a chegada da segunda revolução industrial. Então vejam a mudança do mundo acompanhando aqui dentro do realismo, que trazia consigo uma urbanização massiva, bem como jornadas de trabalho extenuantes e um crescimento desordenado das cidades, tudo acontecendo ao mesmo tempo, além da sujeira proveniente dos resíduos da produção fabril. Então, contexto histórico marcado dentro do nosso realismo, certo? O salto tecnológico associado ao desenvolvimento industrial, o que aconteceu? Propiciou diversas descobertas e invenções que modificaram a maneira como os cidadãos viviam, tais como a lâmpada elétrica, o rádio e o automóvel moderno movido a gasolina. Os processos automatizados. Então, aqui, além das características, além de você poder perceber a questão da evolução, dessa ruptura, né, com aquela questão do eu vou ficar aqui só refletindo, pensando na vida, mas eu não quero saber dos meus problemas. Você também acompanha essa evolução, certo? A introdução de processos automatizados e as correias transportadoras nas indústrias aumentaram significativamente a produção industrial. E aí surgem teorias científicas. Quem aí já ouviu falar em Darwin? Quem? Vamos lá, vamos buscando aí. Nós já estamos no segundo ano. Quem já ouviu falar? Surgem teorias científicas que objetivam interpretar e explicar o mundo. Por que isso acontece? De onde vem? Para onde vai? Então, aqui nós podemos colocar as reflexões, ok? Como o evolucionismo de Darwin e o positivismo de Auguste Comte. Os pensadores da época, então, tudo aqui vem para chamar a sua atenção. De que forma? Como que a vida surgiu? De que forma? Quais os responsáveis? Percebe? Os pensadores da época, artistas e escritores, são influenciados pelos acontecimentos ao redor e pelos anseios de quem? Da sociedade, que era o ponto principal. O movimento realista reflete seu tempo na busca por uma linguagem mais clara. Olha aqui. Característica, realismo, linguagem clara e verossímil. Já falei para vocês essa questão do verossímil. Quanto mais perto do real, melhor. Essa era a busca. Ao passo que questiona os princípios e padrões burgueses, ok? E aqui nós temos o seguinte, pode colocar aí já no seu material. A influência das seguintes correntes de pensamento. Então, o que nós temos? Determinismo, socialismo científico, o positivismo, o evolucionismo e a psicanálise. Então, vejam quantas contribuições nós tivemos para chamar a sua atenção para o real. E não para florear, e não para esconder, certo? Aqui, o realismo em Portugal. Aqui é importante você perceber quais as diferenças. Olha só, lembra que nas nossas aulas anteriores, falando lá do romantismo, nós conversamos com vocês o seguinte, olha, primeiro Portugal, depois sofremos a influência, porque alguém pode perguntar, nossa, mas é a mesma coisa? São as mesmas características? Mas e os autores? Perceberam que há uma diferença? Então é importante nós lembrarmos, primeiro aconteceu a situação toda em um determinado local, depois sofre-se a influência, tá certo? Vamos voltar aqui para a tela. Temos aqui então realismo em Portugal. Desenvolve-se nos últimos anos da década de 60 do século, mais uma vez aparecendo aqui para a gente, 19. Não é isso? Período de agitação política, social e cultural, que toma conta de grandes centros educacionais, como em Coimbra. É marcado pela questão coimbrã, disputa entre Quental, realista, e Castilho, romântico, que é uma outra situação. Este foi um dos momentos de crise cultural enfrentados por
Portugal. Então, muita coisa aconteceu, pessoal, nesse momento. Aqui eu vou pincelando para vocês, para que vocês tenham uma noção dessa questão do realismo, tá bom? A Escola Realista de Portugal estende-se até o ano de 1890, quando Eugênio de Castro publica a obra O Aristos, um livro de poesias que seguia o modelo simbolista importado da França. Acompanhando aí? Essa questão Coimbra, 1865, conhecida como questão do bom senso e bom gosto. Eu posso até grifar já aqui no meu caderno essa situação aqui, ok? Foi uma célebre polêmica literária que marcou a visão da literatura em Portugal na segunda metade do século XIX. Então, vão acompanhando o que acontecia nessa questão do contexto histórico, tá? Retratando para a gente aqui toda a característica do realismo. Porque, além do realismo, por que eu falo tanto em realismo? Porque você precisa compreender que quando eu falo em romantismo, eu tenho uma outra visão. Quando eu chego no realismo, nada de engraçado, nada de perfeito, tudo real, tá? Eu tenho que mostrar tudo o que acontece sem desviar nada. Então, aqui, liderados por Antero de Quental, os jovens estudantes da cidade de Coimbra se inspiravam nos ideais do antirromantismo, vindas da Europa, e se reuniam para debater as questões sociais do momento, senhores. Aqui nós temos, vejam bem, vocês podem colocar, precisa colocar todos? Não, coloca um ou outro, tá? Só para você ter uma ideia. Pinheiro Chagas, poeta romântico, poema da mocidade, em que faz referências irônicas aos moços de Coimbra. Antônio Feliciano de Castilho. O que eu posso marcar sobre ele? Romantismo e agonia. Antero de Quental, realismo, a nova ideia. Tudo bem até aí? Vamos para as nossas características. Assim como o romantismo carrega várias características, das quais os senhores já conhecem, nós também temos aqui as características do realismo em Portugal. Vamos ver? ênfase nas ideias socialistas e de revolução. Será que eu encontrava, quando eu falo em revolução, eu encontrava lá no romantismo? Vamos pensar? Depois, o objetivismo e o cientificismo, a preocupação com a realidade imediata de Portugal, ok? Foca na vida cotidiana e destaque para as pessoas comuns, como eu sempre estou falando para vocês aqui, tudo que era real, o que acontece, nada de inventar, né? Ou valorizar mais isso ou aquilo, não, todo mundo igual. Ataque aos falsos valores, rejeição ao clérigo e à monarquia, a negação da idealização. Quando eu falo idealização, você vai lembrar de quê? Tem vários pontos que você pode ir lembrando aí. Mulher, amor, sentimento, opiniões objetivas. Principais autores e obras. Então, marque bem aí no seu caderno, no seu material, no seu mapa mental, Antero de Quental, ok? Considerados por seus amigos o líder. Olha a importância. Antero de Quental, o líder da geração 70. Antero Tarquínio de Quental merece um lugar de destaque entre os poetas portugueses e é considerado, ao lado de Camões e Boccaccio, um dos 3 maiores sonetistas da língua portuguesa. Falando em sonetista, o que você vai lembrar? Quem lembra dos sonetos? Qual a estrutura dos sonetos? Em segundo ano. Vamos lá. Entre as obras do período realista, o que nós temos? O que a gente pode marcar aqui? Bom senso e bom gosto, a dignidade das letras e as literaturas oficiais, isso é a título de conhecimento para os senhores, tá certo? Defesa da carta encíclica de sua santidade,
Causas da decadência dos povos peninsulares e odes moderna. Professora, precisa decorar? Não, gente, não é para decorar, tá? E aí, falando em Antero de Quental, vamos fazer essa leitura aqui juntos? O que vocês acham aí na sala? Vamos lá? Ideal. Aquela que eu adoro não é feita de lírios nem de rosas purpurinas. Não tem as formas lânguidas, divinas da antiga Vênus da cintura estreita. Não é a Circe cuja mão suspeita compõe filtros mortais entre ruínas, nem a Amazona, que se agarra às crinas. De um corcel e combate satisfeita, a mim mesmo pergunto e não atino, qual o nome que dê a essa visão que ora mostra, ora esconde o meu destino. É como uma miragem que entrevejo, ideal que nasceu na solidão, nuvem, sonho impalpável do desejo. Então aqui, o que a gente consegue extrair de Antero de Quental? Olha lá, a expressão do amor, neoplatonismo revisitado. Os temas, Deus, a natureza, a mulher, são tratados de modo completamente idealizado, não é assim? E aqui nós temos o pessimismo e o desejo de evasão, que é uma fase introspectiva de indagações acerca da verdade. Então vejam que a todo tempo vem mostrando para a gente o quê? Onde é que eu encontro o conflito? Onde é que eu encontro, eu posso ir fazendo as perguntas, onde é que eu encontro realidade? Onde é que eu encontro sentimento? Onde é que eu encontro dúvida? Tá? O Palácio da Aventura segue, marca aí Antero de Quental. Sonho que sou um cavaleiro andante, por desertos, por sóis, por noite escura, paladino do amor, busca anelante, o palácio encantado da aventura. Mas já desmaio, exausto e vacilante, quebrada a espada já, rota a armadura, e eis que súbito o avisto, fulgurante na sua pompa e aérea formosura. Com grandes golpes bato a porta e brado. Eu sou o vagabundo deserdado. Abri-vos portas d'ouro ante meus ais. Abrem-se as portas d'ouro com fragor, mas dentro encontro só cheio de dor, silêncio e escuridão e nada mais. Então, olha só, falando para vocês aqui, o que a leitura traz? O que você consegue perceber? A pergunta é uma leitura fácil? Eu consigo compreender? Ou eu preciso, não, professora, eu precisei buscar o significado de algumas palavras para poder entender. Então, o que Antero de Quental marca para você? Vamos lá. Eu vou conversando e aí eu vou convidando vocês a colaborar. Então, o que você percebeu até aqui? Dá para a gente fazer essa diferença? Porque além do romantismo e do realismo, nós também teremos outros movimentos. Então, um sempre comparando ao outro. O que eu tenho aqui? Eu vou caminhando junto ou eu quebro? Eu percebo essa diferença, ok? Vamos voltar aqui para a tela e vamos acompanhando a leitura, tá? Agora vamos falar de Eça de Queiroz. Olha lá, José Maria Eça de Queiroz foi um diplomata e escritor representante do realismo em Portugal. Apesar de não ter participado da questão Coimbra, foi um grande defensor do realismo e atacou duramente o quê? Olha lá, a literatura romântica portuguesa, ok? Essa pretendia fazer uma literatura crítica e que permitisse a tomada de consciência da sociedade. Pessoal, Eça de Queiroz. Os 3 romances constituem o conjunto de cenas da vida portuguesa. Então, nós temos O Crime do Padre Amaro, certo? Ai, professor, eu quero conhecer mais. Está aqui para vocês. Gosto de ler. Está aqui também O Primo Basílio. Os Maias, segue para os senhores também. O Crime do Padre Amaro é o primeiro romance realista em Portugal
e denunciou amplamente a hipocrisia social. Olha as denúncias aí. Realista, realismo aparecendo. Sobretudo a burguesa, os costumes provincianos e a corrupção do clero português. E as principais obras? O que aparece de obra aqui para gente? Vamos ver? Professora, eu preciso decorar? Não. Aqui, gente, olha, o crime do Padre Amaro, 1875, no seu momento de repouso, eu quero fazer uma leitura interessante. Eu lembro daquela aula lá sobre o realismo, então o que eu vou buscar? Eu vou ler O Mistério da Estrada de Sintra. Olha aí, uma ótima opção para você. A Tragédia da Rua das Flores. O que mais que nós temos? Já foram 3, não é isso? O Primo Basílio. E aí segue a obra e as respectivas datas para vocês, mas vamos nos prender à obra. Eu quero conhecer um pouco mais sobre o mandarim. Temos também a Relíquia e os Maias. Eita, segundo ano, e agora? O que vocês acharam? Temos aqui, então, várias opções para vocês. E aí, eu sempre trago e deixo bem claro assim, é para você conhecer. Você não precisa decorar, a literatura não se decora, você acompanha. E aí eu não posso perder a aula, né? Assim, eu tenho que assistir a minha aula na sequência, porque um vai buscando o outro. Como é que eu vou falar de romantismo, que tem ali toda uma característica, tem primeira, segunda e terceira geração, o que eu tenho, o que eu encontro em cada uma delas, e aí eu vou estudar o realismo, mas o realismo vem para contrapor o romantismo? Mas e se eu não tiver esse conhecimento, percebem? Então, é necessário que vocês, além de acompanhar a nossa aula, você pode ir anotando também e vai alimentando o seu quadro, porque quando você for estudar para a sua avaliação, e até mesmo, pessoal, porque na sequência da aula, o que nós temos? A nossa atividade, não é assim? Certinho? Então, todos vocês conseguiram compreender o realismo, o que ele busca, qual o objetivo, o contexto histórico, como é importante você perceber a diferença entre uma escola e outra e o porquê que outras vão surgindo, né? Tudo bem? Então, eu vou ficando por aqui e eu volto depois com a nossa revisão, ok? Tchau!